Damos as boas-vindas a este que é o terceiro episódio da segunda temporada da série Mensagem de Fátima, pensada para aqueles que desejam conhecer e aprofundar esta mensagem. Podemos dizer que a mensagem de Fátima pertence à boa nova do Evangelho, a boa notícia da esperança prometida por Deus. Ela ressoa como um convite para todos os que procuram a graça e a misericórdia de Deus, colocando a sua confiança nele e seguindo os passos e os ensinamentos de Cristo. Como temos visto, as aparições de Fátima, na sua totalidade, acontecem em 3 ciclos. O ciclo angélico, referente às aparições do anjo, o ciclo mariano, referente às aparições de Maria na Cova da Iria a Lúcia, Francisca e Jacinta, e o ciclo cordimariano, alusivo às aparições em Espanha, mais especificamente em Pontevedra e Tui, em torno do Imaculado Coração de Maria. É disto mesmo que estamos a tratar. O acontecimento de Fátima começa então na Loca do Cabeço e conhece o seu fecho em 1929, em Tui. Diz-nos Jaime Barbel: as aparições do anjo e a última aparição em Tui constituem respectivamente o pórtico de entrada e a chave de abóbada à luz dos quais deve ser enquadrada e perspectivada toda a mensagem. A última aparição em Tui, qual abóbada, remata e sintetiza toda a mensagem nessa visão deslumbrante que compreendia num só e único olhar o mistério da Trindade, o sacrifício redentor da cruz, o sacrifício eucarístico e a presença e participação singular de Maria sob a cruz, com o seu coração imaculado em todo este mistério da salvação do mundo. É precisamente para Tui que agora o nosso olhar se volta, cidade onde foi pedida a consagração ao Imaculado Coração de Maria. Debrucemo-nos então sobre a aparição de Tui, a última deste ciclo cordimariano, a visão da Santíssima Trindade e de Nossa Senhora, acontecida a 13 de junho de 1929. É nesta cidade que, após o tempo de postulante, Lúcia ingressa no noviciado, onde fará mais tarde também os votos perpétuos como Doroteia. A 13 de julho de 1917, Nossa Senhora prometera que viria pedir a consagração da Rússia ao seu Imaculado Coração. E é passados 12 anos que ela retoma este mesmo pedido. Recorramos então aos escritos de Lúcia para conhecer o que lhe foi dado experimentar. Conta-nos ela: eu tinha pedido e obtido licença das minhas superioras e confessor para fazer a hora santa das 11 à meia-noite, de quintas para sextas-feiras. Estando uma noite só, ajoelhei-me entre a balaustrada, no meio da capela, a rezar, prostrada, as orações do anjo. Sentindo-me cansada, ergui-me e continuei a rezá-las com os braços em cruz. A única luz era a da lâmpada. De repente, iluminou-se toda a capela com uma luz sobrenatural e sobre o altar apareceu uma cruz de luz que chegava até ao teto. Em uma luz mais clara, via-se, na parte superior da cruz, uma face de homem com corpo até à cinta. Sobre o peito, uma pomba, também de luz, e pregado na cruz, o corpo de outro homem. Um pouco abaixo da cinta, suspenso no ar, via-se um cálice e uma hóstia grande, sobre a qual caíam algumas gotas de sangue que corriam pelas faces do crucificado e de uma ferida do peito. Escorrendo pela hóstia, essas gotas caíam dentro do cálice. Sob o braço direito da cruz estava Nossa Senhora. Era Nossa Senhora de Fátima, com o seu Imaculado Coração, na mão esquerda, sem espada nem rosas, mas com uma coroa de espinhos e chamas. Com o seu Imaculado Coração na mão, sob o braço esquerdo, umas letras grandes, como se fossem de água cristalina, que corressem para cima do altar, formavam estas palavras: graça e misericórdia. Compreendi que me era mostrado o mistério da Santíssima Trindade e recebi luzes sobre este mistério que não me é permitido revelar. Depois, Nossa Senhora disse-me: é chegado o momento em que Deus pede para o Santo Padre fazer, em união com todos os bispos do mundo,
a consagração da Rússia ao meu imaculado coração, prometendo salvá-la por este meio. São tantas as almas que a justiça de Deus condena por pecados contra mim cometidos, que venho pedir reparação. Sacrifica-te por esta intenção e ora. Dei conta disto ao confessor, que me mandou escrever o que Nossa Senhora queria que se fizesse. Mais tarde, por meio de uma comunicação íntima, Nossa Senhora disse-me, queixando-se: não quiseram atender ao meu pedido. Como o rei da França, arrepender-se-ão e fala-ão, mas mais tarde. A Rússia terá já espalhado os seus erros pelo mundo, provocando guerras, perseguições à Igreja. O Santo Padre terá muito que sofrer. Escutemos agora o que a Igreja nos diz sobre esta visão. O mais importante é reconhecer esta manifestação da Santíssima Trindade, que nos mostra aquilo que é a dimensão deste Deus que veio ao encontro do homem e, sobretudo, na figura de Cristo crucificado, de Cristo Redentor, nos mostra de facto que Jesus veio para a nossa salvação e esta mensagem é constantemente renovada, tornada presente, clarificada. Não podemos esquecer-nos de que a aparição em Tui vem retomar o ponto de partida da aparição nos Valinhos. Este Deus a quem devemos amar, acreditar, esperar, mas este Deus que se dá em Cristo feito homem, que se sacrificou por nós e continua a sacrificar-se na Eucaristia. E, portanto, aqui está o âmago do ser cristão. Olhar para Cristo como modelo de vida e ter a Eucaristia como alimento diário ou semanal para a nossa vida cristã. E, portanto, quando Deus se quis revelar assim à irmã Lúcia, fechando todo este percurso de manifestações, foi também este sentido de que Deus está conosco e caminha conosco e que é a comunidade. E depois, Maria aparece junto à cruz, verdadeiramente. Também neste momento, nesta aparição, aparece junto à cruz. Aparece com o seu coração, com este coração de mãe que vela por todos os seus filhos, que sofre com o sofrimento do Filho Jesus, pelos pecados da humanidade, mas que sofre também com as dores do homem perdido no meio da escuridão do pecado e do mal e que vem ao nosso encontro, que nos aponta para Cristo, que nos pega pela mão. E nesta aparição de Tui vemos toda esta presença de Deus, Trindade Santíssima, este trono da graça, e lembramos daquele cântico: vamos confiantes ao trono da graça e alcançaremos misericórdia. Portanto, de facto, é este caminho que somos convidados a fazer como peregrinos, também pela mão de Maria, esta mulher que fez a experiência da comunhão e do sofrimento e da dor, e que, com o seu coração ferido também pelos pecados da humanidade, se compadece e nos pede que nos compadeçamos de Jesus e procuremos a conversão para alcançarmos a graça e a misericórdia de Deus, que eram as duas palavras que escorriam da cruz e que assim dão sentido à nossa vida. A ligação fundamental é a Eucaristia. Portanto, lembremos que a oração que o anjo ensinou aos pastorinhos, a segunda oração de reparação, a Eucaristia, nos ajuda a focarmos-nos naquilo que é a oferta de Cristo pela salvação dos homens. Este corpo, sangue, alma e divindade de Jesus que é dado na cruz e em alimento. E, portanto, depois a aparição de Tui mostra-nos que, de facto, este Cristo que é apresentado pelo Pai, este Cristo que é, digamos assim, iluminado pelo Espírito Santo, este Cristo que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que dá a vida ao mundo pela salvação e pela redenção dos homens. Portanto, este Deus que somos convidados a crer, a amar, a esperar e a adorar, é este Deus que se dá continuamente por nós. E começou assim e termina também assim, este Cristo que nos é apresentado também por Nossa Senhora, que é aquela mestra que foi guiando os pastorinhos, e, portanto, é assim que termina. Termina também com estas duas palavras, a graça e a misericórdia. De facto, as aparições de Fátima são um dom de graça para nós,
mostram-nos que Jesus é a fonte da graça e que Jesus morreu por nós porque nos ama e que, apesar dos nossos pecados, Deus nos perdoa sempre. Quando nos arrependemos, Deus derrama sobre nós a sua misericórdia. As aparições de Fátima são também uma manifestação desta misericórdia de Deus. Quando os homens estavam esquecidos da fé, quando os homens estavam a negar a sua humanidade, Deus derrama sobre nós esta chuva de graças que nos permite olhar para o mundo de outra maneira, olhar para a nossa vida de outra maneira e também para os irmãos de outra maneira. Não como inimigos, não como alguém a quem destruir, mas como os irmãos com quem somos convidados a fazer comunidade. Esta comunidade à imagem da Santíssima Trindade. O que é que significa consagrarmos-nos? Significa que queremos viver a vida em prol daquela missão. Queremos viver a vida para realizar esta tarefa de nos aproximarmos de Cristo, de entrarmos em comunhão com Ele, de nos santificarmos. Consagramos a Cristo para nos dedicarmos à obra da construção do Reino de Deus. E a consagração, não apenas pessoal, mas também comunitária, a consagração depois da Rússia, dos outros, é também este sentido de mediação, ou seja, nós consagramos a Rússia não anulando a sua liberdade, ou melhor, não anulando a liberdade dos povos que viviam naquela região, mas confiando-nos à misericórdia de Deus e procurando nós ter a consciência de que aquilo que pudermos fazer neste sentido de mediação, de intercessão, é sempre válido. Depois, porquê a Rússia? Bem, sabemos claramente que em 1917 a Revolução Bolchevique, a Revolução Comunista na Rússia, criou um sistema político, social, ateu, que tentou criar uma nova civilização, uma nova humanidade, prescindindo de Deus. E esse foi o grande mal que o regime comunista trouxe, este tentar criar uma humanidade sem Deus, uma comunidade sem Deus, focada apenas no homem e naquilo que é o materialismo ateu, social, mas materialismo. E, portanto, a Rússia aparece como o sinal e o veículo deste ateísmo destruidor da humanidade. Depois, Nossa Senhora pede logo no mês de julho a consagração da Rússia e depois essa consagração da Rússia é clarificada em 29, numa altura em que o mundo estava a entrar novamente em colapso e que iria culminar na Segunda Guerra Mundial, que destruiria mais gente ainda do que a Primeira Guerra Mundial, mais estruturas, mais civis também, por esta dimensão de sistematização da desumanização de classes de pessoas, de etnias, de povos, etc. E, portanto, isto. E em 1929, novamente, a Rússia aparecia como aquele império que estava a espalhar os seus males. E Nossa Senhora anuncia que, se não fizerem nada, virão perigos piores. E, de facto, não apenas a Segunda Guerra Mundial, mas depois também a Guerra Fria, a cortina de ferro, toda esta opressão que os povos eslavos sofreram, sobretudo os católicos eslavos sofreram às mãos do comunismo ateu. Claro que esta consagração é sempre atual naquele momento, naquelas circunstâncias, naquele povo, naquelas pessoas. Isso significa que a consagração não é um ato mágico que resolve todos os problemas, mas é uma tomada de consciência da nossa necessidade de estarmos atentos, de trabalharmos constantemente a favor do bem. Tendo consciência, e quem tem fé tem consciência do seu papel mediador, do seu papel também de intercessor,
de maior responsabilidade. Não me esqueço da expressão que os pastorinhos usavam dos pobres pecadores, no sentido de que coitados eram pecadores porque não conheciam outra realidade, porque não conheciam outro caminho. As comunidades, os povos, as situações, as culturas podem desviar-se porque não conhecem outro caminho, porque não aprenderam outra realidade. E o nosso papel como cristãos, como discípulos de Jesus Cristo, como devotos também de Nossa Senhora e do seu Imaculado Coração, é precisamente este de anunciarmos esta nova esperança e de procurarmos ser mediadores entre Deus e a humanidade e conduzir os outros a esta transformação do coração. A consagração foi feita por Pio XII, depois, em 42, foi renovada várias vezes, foi feita por São João Paulo II em 84, foi feita ainda quando começou a guerra na Ucrânia. Novamente fizemos a consagração aqui em Fátima da Ucrânia e da Rússia ao Imaculado Coração de Maria, ou seja, novas gerações que precisam também da nossa oração e da nossa intercessão. Novas realidades surgem, novos problemas voltam novamente com outras roupagens, mas no fundo são sempre os mesmos problemas. E, portanto, falarmos na consagração como um ato em realização constante, ou seja, é um ato que não é naquele momento e fica tudo feito, mas é um ato que devemos fazer porque devemos constantemente renovar a nossa consciência, renovar a nossa atitude, renovar a nossa consagração pessoal. Já fomos consagrados pelo batismo, consagramos todos os dias a Nossa Senhora quando rezamos o terço e quando nos entregamos a ela como mãe amada. E, portanto, é sentido de constantemente nos colocarmos diante de Deus para que Ele nos ajude e nos ilumine com a sua graça. Esta aparição foi muito marcante pela dimensão, de facto, do Imaculado Coração de Maria. E por causa do pedido que Nossa Senhora faz da consagração da Rússia, os bispos de Portugal, reunidos aqui em Fátima, logo no dia 13 de maio de 1931, fizeram a consagração de Portugal ao Imaculado Coração de Maria. E isto começou depois a dinamizar-se, a criar uma devoção em Portugal ao Imaculado Coração de Maria, com a consagração, com os primeiros sábados, que já tinham sido, que foram pedidos por Nossa Senhora nas aparições de Pontevedra em 25, e portanto é todo este ir ao encontro de Maria, do seu Imaculado Coração, que em Portugal cresce. Como Lúcia também começa a escrever aos papas, aos cardeais, para que consagrem o mundo ao Imaculado Coração de Maria, porque é essa consagração, porque Deus quer, de facto, Nossa Senhora seja mediadora da graça, seja mediadora deste desejo de conversão do mundo, e as comunidades, primeiro em Portugal e depois pelo mundo, vão também tomando esta consciência de que, de facto, o Imaculado Coração de Maria é um caminho para Deus, como ela disse à Lúcia na aparição de junho. E depois também o facto de a imagem peregrina, não sendo a imagem do Imaculado Coração de Maria, mas sendo a imagem de Nossa Senhora de Fátima, mas o facto desta imagem ir em peregrinação pelo mundo, logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, em que esta mensagem de reparação, esta mensagem de devoção à Senhora de Fátima, ao seu Imaculado Coração, à consagração das comunidades ao Imaculado Coração de Maria, isto foi aprofundando esta consciência de que Maria é mãe e de que ela, de facto, vela por nós. E quando nos consagramos a Maria, sabendo que assim ela nos vai guiando a Jesus, ficamos mais animados e mais capacitados para fazer este caminho de conversão pessoal, para fazermos este caminho de fidelidade ao Evangelho, de fidelidade à Palavra de Deus, que foi aquilo que Maria fez desde o início. Portanto, é isso que ela nos ensina, a sermos fiéis e a estarmos junto de Cristo para que, unidos a Ele nas suas dores, nos seus sofrimentos, na sua cruz, possamos também estar unidos a Ele depois na sua glória. Graça e misericórdia. Esta é a expressão que fecha todo o acontecimento de Fátima e a chave que nos permite compreender a sua mensagem como promessa de esperança para a humanidade,
por meio de Maria, do seu Imaculado Coração, chamando-nos a centrar todo o nosso coração e toda a nossa vida em Deus. Hoje ficamos por aqui. Lembramos que cada novo episódio da temporada será exibido a cada primeiro sábado do mês, de forma a fazer alusão à devoção dos 5 primeiros sábados. A sua repetição decorrerá nos dias 13 do respectivo mês, fazendo memória ao dia em que Nossa Senhora apareceu em Fátima aos pastorinhos. Estes são episódios mensais, visando retratar os acontecimentos e as personalidades que nos ajudam a compreender este acontecimento e esta mensagem. No próximo mês, iremos debruçar-nos sobre a devoção dos 5 primeiros sábados, uma devoção ao Imaculado Coração de Maria que adquiriu novos contornos a partir das aparições de Fátima e que deixou no coração do povo português, na Igreja e no mundo a sua marca. Por hoje, fiquemos com este convite à conversão e promessa de esperança, da graça e misericórdia de Deus.